Bom dia, galera! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E dando continuidade aqui nos assuntos que nós estávamos iniciando na semana passada, que era agropecuária no Brasil, a questão da produção. Nós estávamos... Opa! Rápido demais. Então, nós estávamos discutindo a importância da agropecuária. Eu contei um pouco, mencionei um pouco sobre a questão dos ciclos econômicos, o processo histórico que leva ao processo de acúmulo de terras, os chamados latifúndios. E aqui a gente tem um gráfico interessante sobre as lavouras, a agropecuária e o total das duas produções somadas. Então, só para a gente ter uma ideia da evolução dos processos produtivos e o quanto, em toneladas, isso, o quanto em toneladas temos produzido em lavoura, que é bem maior do que a pecuária, e a pecuária e o total das duas, que são duas grandes produções que colaboram na composição do PIB do Brasil. Então, o setor ele recebe algumas críticas, que alguns dos produtos mais consumidos estão apresentando uma redução da área plantada em detrimento do investimento das commodities, então tornando necessário importação, como é o caso do trigo e do arroz, que aí, atualmente a gente até tem sentido, principalmente essa questão do arroz, que até a produção local, a produção interna, priorizou-se a venda no mercado internacional por conta da cotação alta do dólar, em detrimento do abastecimento interno, Então faltou um certo planejamento nesse sentido, e aí a gente acaba tendo que importar arroz dos países vizinhos que produzem para estar suprindo a nossa demanda. Então esse fato ele é decorrente da política agrícola brasileira, que subsidia os produtos exportados, cultivados em grandes extensões de terra, conhecidos como latifúndios. Então privilegia mais a soja, o milho, em detrimento do arroz e do trigo, que são voltados para o abastecimento interno. Por que adotar esse estilo de política agrícola, O governo resolve adotar esse tipo de política? Porque é necessário a geração dos dividendos para o balanceamento da balança comercial. No entanto, como nós temos reduzido a nossa produção industrial, muito dos nossos produtos industrializados vem do comércio internacional, E aí, consequentemente, há necessidade de se aumentar esses dividendos, a geração desses dividendos, para poder balancear essa balança comercial. Então, os pequenos e os médios produtores, eles reclamam dos elevados juros de empréstimos e da falta de incentivos para a produção de alimentos básicos, como arroz e feijão, que são a base do cardápio nacional. Aí é uma disputa muito grande entre setores, O setor dos grandes produtores e dos pequenos e médios, como eu já estava explicando na semana passada. Que dificilmente não. No Brasil, a gente não teve nenhum momento na história que as políticas públicas agrícolas, elas atenderam às demandas e necessidades de ambos. Até mesmo porque são demandas e necessidades distintas. Então, quando se investe mais no pequeno produtor, o grande produtor fica insatisfeito. Quando se investe no grande, o pequeno fica insatisfeito e a população também, porque aumenta os preços dos produtos no mercado, na prateleira. Nos últimos anos, a Embrapa tem conseguido bons resultados nas pesquisas que visam a melhoria da produtividade e o barateamento dos custos, o que tornará o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Essa apostila está um pouco defasada, tá, galera? Acho que ela é de 2016.
A pecuária era apenas dedicada à produção de bovinos de forma extensiva, tendo baixa produtividade. Agora apresenta uma melhoria da qualidade dos rebanhos e uma diversificação na criação de animais, como aves, peixes, jacarés, etc. Atualmente há um esforço para agregar valor aos produtos primários para que o lucro aumente para o produtor. Então, aqui para a gente ter uma noção, né, do valor bruto da produção agropecuária, né, e as porcentagens que compõem esse valor bruto. Então, aqui os bovinos compõem 20,8%, a produção de leite, que daí quando a gente fala da produção de bovinos, esses bovinos aqui é o gado de corte, tá? O gado que vai virar carne. E a produção de leite são as vacas leiteiras, que elas são mantidas durante muitos anos aí, procriando, né, para poder ter essa geração do leite. O frango, 31,4% e suínos, 16,9%. E os ovos, né, quando a gente fala da produção do frango também, tem a produção de ovos aqui é quando a gente separa as galinhas e coloca elas... o destino delas é ser galinhas poedeiras, né, ficam só na produção dos ovos. E o frango é o frango de corte também. Então, os principais produtos aqui relacionados à lavoura, que são soja, cana-de-açúcar, milho, algodão e café. E apesar da laranja e outros produtos eles terem um baixo valor bruto de produção, não deixam de ser importantes para a agricultura brasileira. O Brasil ele já foi um dos maiores exportadores de laranja, mas hoje teve uma redução bem grande dessa produção. Então aqui a gente tem outro gráfico, né, da composição desse valor bruto de produção. Então, só para ter uma ideia aqui. Na pecuária, né, nós temos a produção de bovinos, suínos e aves, os principais. E o agronegócio. Ele refere-se a toda a cadeia produtiva que envolve a agropecuária, a produção de insumos como fertilizantes, defensivos, máquinas, medicamentos veterinários, com o objetivo de melhorar a qualidade do produto, agregar valor e aumentar os lucros. Assim, temos uma transformação das fazendas em empresas rurais. Que é importante, né, a gente conseguir visualizar isso, que as fazendas elas são como se fossem empresas, né? O agrobusiness é de grande importância, pois integra vários setores no campo, como a produção rural e a cidade com a fabricação dos equipamentos e produtos necessários, gerando empregos diretos e indiretos, além de investimentos em pesquisa científica no setor, como a biotecnologia. Então tem bastante pesquisa, né, principalmente na área da agronomia, nesse sentido, né, para a melhoria das produções. Na área da veterinária também, né. O grande desafio hoje é continuar produzindo sem aumentar os danos ao meio ambiente, aumentando a produtividade, ou seja, a produção por hectare. É um grande desafio mesmo, né? Porque quando a gente faz as comparações entre as produções brasileiras e as produções agropecuárias na Europa, por exemplo, né? A produtividade, assim, a diferença de produtividade é gritante. Pelo emprego de tecnologia na região europeia, né? E a gente segue muito o modelo estadunidense. Então, a gente ainda mantém, né, os latifúndios e quando a gente quer aumentar a produtividade, a gente aumenta a área agrícola, né? E não pensa em aumentar, aliás, a gente até pensa em aumentar a produtividade, mas não temos tecnologia suficiente ainda. Então, aqui é uma imagem de um latifúndio, né? Que aí toda a cobertura da vegetação natural ela é removida e são feitas essas plantações aí de dezenas de quilômetros, muitas vezes, né? Às vezes até centenas, dependendo da região brasileira. Aí aqui já vai para os exercícios. E aí tem uma outra partezinha aqui que ainda
diz respeito a essa parte de agropecuária que a gente já vai passar por ela também. E aí já encerramos esse assunto. Está meio travando. Então, a estrutura agrária brasileira, né? Quando a gente pensa em estrutura agrária, a gente está falando de dessa área específica onde o setor primário ele é desenvolvido, né? O que seria o setor primário da economia? O setor da produção agropecuária e do extrativismo. Então, um dos grandes problemas nessa distribuição desigual de terras no Brasil que é um fator gerador de tensões e conflitos. Então, a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, já por conta, né, do processo histórico de ocupação do território brasileiro, como eu mencionei na aula anterior. Os latifúndios, eles representam 30% das propriedades rurais e ocupam 55% das terras na zona rural, sendo muitos deles improdutivos. O que é um latifúndio improdutivo? É uma fazenda que está ali só agregando valor, né? E que pela nossa Constituição isso não é permitido. Os minifúndios representam a maior parte dos estabelecimentos rurais, porém, muitos não conseguem gerar renda para seus proprietários por diversas causas, dentre elas a falta de recursos financeiros para investir na produção. Toda essa estrutura remonta ao período colonial, quando Portugal dividiu as terras em capitanias hereditárias e sesmarias, em que colonos escolhidos pelo rei tinham direito a grandes lotes de terras, e isso vem, né, passando de geração a geração. A Lei de Terras de 1850 garantia que a posse de terras públicas no Brasil só ocorreria mediante a compra, e com isso as pessoas de poucas posses, escravos libertos ou imigrantes não tiveram acesso à terra e se tornaram mão de obra barata no campo. Infelizmente, né? Então, é um marco histórico a Lei de Terras, e aí privilegiou só as famílias que tinham dinheiro, né? Não tinha uma política pública, por exemplo, de financiamento da compra dessa terra. O negócio era à vista. E aí não tinha como, né, os imigrantes, os outros trabalhadores do campo conseguirem ter acesso à compra dessas terras, né? Então, se tornaram trabalhadores nas grandes fazendas. E aí, com o processo de mecanização do campo, com a Revolução Verde em 1960, né, essas pessoas elas passam a ser desnecessárias no campo, passam a perder seus empregos, enfim, e acabam migrando para cidades. A expansão da fronteira agrícola em direção à vegetação nativa brasileira, principalmente a Amazônia, por grandes latifúndios e a ocupação das chamadas terras devolutas, causam grandes conflitos nessas áreas. A grilagem de terras é um problema grave no Brasil, onde pessoas falsificam certidões de posse de terras. Historicamente, esse processo era feito com um documento posto dentro de uma caixa com um grilo para dar a aparência antiga ao documento, que depois é usado para vender a área, que muitas vezes abriga pequenos produtores que são expulsos da terra. Então, esse é o processo, né, de expansão das fronteiras agrícolas. A expropriação rural também é um fato grave e visto com frequência no Brasil, já que o pequeno produtor não consegue honrar suas dívidas com financiamentos de juros elevados e acaba vendendo sua propriedade para grandes produtores rurais, tornando-se empregados nessas fazendas. Ainda são encontradas no Brasil propriedades onde se constatam a escravidão em pleno século XXI, e é elevado o nível de escravidão no Brasil em pleno século XXI, que também está relacionado com o fato de boa parte da população que vive no campo ainda não ter acesso à educação. Então, os trabalhadores rurais eles são contratados para trabalhar em áreas distintas e quando chegam à fazenda têm suas carteiras de trabalho confiscadas, são mantidos em alojamentos sem qualquer condição de sobrevivência, sofrem com a falta de comida e são ameaçados para não tentarem fugir ou denunciar o fazendeiro. É um problema bastante sério, né?
Aí a reforma agrária, o que é e como ela acontece. A lei de desapropriação foi garantida na Constituição de 1988, com o objetivo de dar uma função social à terra, que é aquilo que eu acabei de mencionar, né, sobre o latifúndio improdutivo. Então, essa função social, ela está relacionada ou à produção de alimentos, né, ou à construção de habitações, algo nesse sentido. E corrigir a injusta distribuição de terras no país que remonta ao período colonial, processo denominado de reforma agrária. Segundo a lei, o INCRA é responsável pelo cadastramento nacional de famílias que deverão ser assentadas em terras que foram compradas ou desapropriadas pela União. No entanto, o que acontece? O INCRA ele tem cada vez menos funcionários trabalhando. Então, para fazer esse processo de cadastramento das famílias, eles não dão conta do trabalho, né, da demanda, da quantidade. Então, cada família recebe um pequeno lote de terra, assim como ajuda financeira e técnica para começar a produzir. O problema está na demora de todo o processo, o que causa descontentamento e aumenta as manifestações dos trabalhadores rurais. E aí a gente tem um grande movimento, né, um dos mais expressivos da América do Sul, que é o MST, que é o movimento dos trabalhadores sem terras, que reivindicam, né, essa posse de algumas fazendas. E aí, como o processo é muito moroso, né, o processo legal é muito moroso, o que o MST faz? Quando ele identifica terras improdutivas, eles ocupam essas terras, né? Eles entram, armam um acampamento e passam a reivindicar essa terra. Aí tem acampamentos que já têm 20, 30 anos e até hoje não foram assentados. Mas os membros do MST continuam instalados nessas terras, né? Porque a partir do momento que o MST se instala, é muito difícil para a justiça conseguir removê-los. Então a gente observa, né? Cadê o título? Então, os assentamentos por quantidade de famílias. A gente percebe os maiores assentamentos nas regiões norte e nordeste. Norte e nordeste não, gente, desculpa. Na região norte e alguns aqui na região nordeste. Região nordeste, os assentamentos eles estão relacionados também com os quilombolas, tá? Que também é outro movimento que reivindica as terras. No Mato Grosso do Sul, aí nós temos um grande aqui no Paraná, que é o Rio Bonito do Iguaçu, que é o único assentamento, na verdade. Tem mais acampamentos, né, no Paraná. No Paraná o processo é muito difícil, porque as fazendas, a grande maioria delas são produtivas. Então é muito difícil para o MST esse processo, né, de conquista. E também tem vários acampamentos, né? Em Antonina tem um acampamento que já tem uns 20 anos, Ponta Grossa tem, várias cidades têm acampamentos, né? E que tá lá o processo na justiça rolando e não concluem. O acampamento de Antonina, eles até receberam um prêmio internacional pela recuperação da área degradada dessa fazenda, né? Quando eles ocuparam a terra, ela estava toda... Depois que uma fazenda se instala durante anos, né, produzindo em determinada região, muitas vezes não é feito o processo de adubação adequada do solo, etc. Começa o processo de perda de solo, e chega um momento que esse solo, principalmente aqui na região litorânea, onde o solo é ácido, esse solo ele fica improdutivo. E aí eles fizeram todo um processo de permissão mesmo, né, e aceleração do processo de recuperação da vegetação nativa e utilizando a poda, né, e os desbastes dessa vegetação como adubação verde. E aí eles fizeram um processo de recuperação. Hoje
É uma área bem produtiva, né? São eles que fornecem, eles conseguiram disputar o edital de distribuição de merenda, né? De entrega da merenda escolar. E aqui na região litorânea são eles que entregam nos 7 municípios em todas as escolas estaduais e municipais. A única escola municipal que eles não entregam é lá no Cubatão. Mas eles produzem 70 toneladas de alimento por mês, que é bastante, né? Bom, então dando continuidade aqui. Os assentamentos, desde 2002 até 2014. Interessante que aqui na apostila foi colocado a partir de 2012, de 2002. Mas o Fernando Henrique Cardoso, de 94 até 2002, ele assentou mais famílias do que o PT. Interessante, né, essa informação. Mas ele assentou mais famílias do que o PT, que tinha já, né, essa relação mais estreita com o MST, porque é uma organização de movimento social. E daí eu achei interessante que não tem aqui essas informações para a gente fazer a comparação. Então aqui a gente tem em números de famílias que foram assentadas, né, de acordo com os anos. Aqui a gente tem uma leitura complementar que vocês podem estar realizando. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão fica muito extenso o vídeo. E finalizamos por aqui. Então até daqui a pouquinho no fórum, galera.